Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o professor Kim Raoni, da nossa disciplina Educação Física, e vamos agora tratar sobre a aula 23, Revisão e Avaliação. Vamos aí recapitular quais os principais tópicos trabalhados ao longo dessa unidade. Muito bem, gente, então vamos aí relembrar o que aprendemos ao longo dessa unidade, os principais conceitos, começando por um esporte muito diferente, um esporte bastante inédito para muitas pessoas e que eu tenho certeza que foi assim algo que nunca foi visto pela maioria, chamado chokeball. Então, o que é um chokeball? É um tipo de esporte em que para jogar é necessário haver 2 quadros de remissão oficiais e uma bola de handball. Aí o jogo do chokeball se desenvolve sobre um terreno de 40 por 20 metros, com 2 equipes de 7 jogadores para cada equipe, certo? A gente não fala exatamente de lados, porque na verdade na quadra de chokeball não existe lados. Como vocês podem ver aí nessa imagem, nessa ilustração, olha só, tenho aí o time vermelho, da camisa vermelha, e o time da camisa azul. E aí nós podemos perceber que na linha de fundo de cada lado da quadra, existe ali o quadro de remissão, onde a bola deve ser arremessada. Bom, acontece que esse quadro de remissão não tem lados, não pertence a nenhum time. Ou seja, eles podem arremessar em qualquer um dos lados que eles podem estar fazendo uma jogada legal. O importante é que essa bola ela deva acertar o quadro de remissão e retornar caindo ao chão para poder realizar assim um ponto para a equipe atacante. Ou, se a equipe que está na defensiva quiser evitar o ponto, ela deve então tentar segurar a bola antes que ela toque o chão após o rebote. Então, assim é que se dá o jogo do chokeball. Você pode associar com vários outros esportes também, como handball, voleibol, tem elementos de vários tipos aí, porque ele foi justamente pensado dessa forma. O Dr. Brent, lá na Suíça, ele pensou em criar uma atividade diferente, onde os esportistas pudessem se sentir mais seguros e evitar mais o nível de lesões. Porque ele recebia muitos pacientes lá na clínica dele, no hospital, que sofriam lesões por conta dos esportes que eles praticavam. E se a gente parar para pensar, realmente existem muitos tipos de esportes em que as lesões elas são muito frequentes, principalmente aqueles esportes de invasão como handball, o futebol, esportes também de cesta como o basquete. Então a gente observa ali que quando há isso, quando a equipe defensiva precisa ter a missão de roubar a bola, de tirar a posse de bola do adversário, marcar o adversário, aí é passível de muitas faltas e de muitas jogadas, ou técnicas mal feitas, que vão ocasionar, então, ali um choque entre os atletas, vai causar a contusão ou lesão do jogador por conta do baque. Então, isso daí é inevitável nesse tipo de esportes. Por outro lado, no chokeball, isso é realmente muito, muito difícil de acontecer devido às características com que ele foi criado. Então, com relação ao fundamento do chokeball, a gente aprendeu que a equipe que possui a bola dispõe de 3 passes, no máximo, antes de arremessar a bola sobre um dos quadros, de maneira que seja impossível para o adversário fazer o rebote antes da bola cair no chão. Então aí está outra regra principal do chokeball. Você, se o seu time está em posse de bola, você só pode fazer até 3 passes. O que isso não é passos, é 3 passes. Ou seja, você só pode jogar
para o seu colega de equipe até 3 vezes. Tá? Só pode haver essa troca de bola dentro da equipe até 3 vezes. O terceiro já tem que arremessar em direção ao quadro de remissão. É por isso, então, que não há lados, né, do quadro. Aquele que estiver mais próximo, mais fácil para ele arremessar, ele tem que arremessar dali mesmo. Ele não pode jogar mais para nenhum colega de equipe. Então, esse é um fundamento muito importante. Quando a bola é arremessada e ela bate no quadro de remissão, ela volta. Nesse movimento que ela volta, ela tem que cair no chão para poder fazer pontos para a equipe que está atacando. Mas se a equipe que está defendendo consegue segurar a bola antes, então aí o ponto não é válido e a equipe agora que passa a ser a equipe de posse de bola passa a ser a equipe atacante, certo? Então é assim que ocorre o jogo do chokeball. Bom, outras regras importantes é que um jogador dá o ponto para a equipe adversária se errar o quadro no momento do arremesso, fazer a bola cair fora do terreno de jogo após a finalização, finalizar e a bola, no seu retorno do quadro de remissão, rebater sobre ele mesmo. O que significa isso daí? Ó? Se ele jogou a bola, né, finalizar significa arremessar a bola em direção ao quadro. Aí ela retornou, né, bateu no quadro, retornou, mas aí tocou no cara que jogou a bola, no próprio atacante, o cara que jogou a bola. Aí, então, isso daí é ponto para a equipe adversária, tá bom? Você dá um ponto para a equipe adversária. Não pode, ninguém mesmo da sua equipe pode tocar na bola após esse arremesso. Só quem pode segurar é a equipe da defesa. Finalizar de maneira errada, fazendo a bola cair dentro da zona proibida, área, antes ou depois do arremesso. Então lá naquela imagem, vocês observaram que tem uma linha ali contornando o quadro de remissão, olha aí, ó, um semicírculo que contorna os dois quadros de remissão. Esse semicírculo aí, ele delimita a área conhecida como zona proibida, tá, gente? Então essa parte aí onde fica inserida o quadro de remissão é chamada de zona proibida e ninguém pode pisar nessa área aí, não é permitido. Tá bom? Então, se a bola bateu no quadro de remissão e tocou no chão dentro da zona proibida, é ponto da equipe adversária. Então, esses são alguns fundamentos aí do chokeball. Assim, o jogador comete falta quando desloca-se driblando com a bola no chão ou no ar. Né? Então, isso daí é falta. Efetua mais de 3 passes com a posse de bola, como eu falei anteriormente. Isso resulta em falta e a bola passa para o time da defesa. Joga com membros inferiores, isto é, abaixo do nível da cintura. Entra em contato com o solo dentro da zona proibida de posse da bola. Ou deixa a bola cair no ato de um passe ou recepção. Também é falta se o jogador intercepta voluntariamente ou não um passe da outra equipe. Interceptar significa tentar roubar a bola, tá, gente? Então não é que nem basquete, handball, que você tem que tentar roubar a bola do adversário. Isso daí não é permitido. Então, se você tentar fazer a interceptação da bola, isso é falta. Também é falta se pegar a bola depois da finalização de um companheiro de equipe, ou se obstrui o deslocamento do adversário ou a livre trajetória da bola, quando esta está sobre a posse do adversário. Então vejam aí que ele contém várias regras que impedem então que haja esses choques, né, esses embates entre os jogadores. Cada um tem o seu momento apropriado. Então esses foram os principais pontos trabalhados sobre o chokeball. Agora vamos relembrar sobre o tema calistenia. Então a calistenia, do grego kalos, significa beleza e stenos significa força. É um conjunto de exercícios físicos nos quais se usa o peso do próprio corpo, podendo adicionar ou não peso extra. Procura movimentar grupos musculares de maneira natural,
sem utilização de halteres e similares. A calistenia desenvolve habilidades como força sobre o próprio corpo, equilíbrio, noção espacial, consciência corporal e flexibilidade. Muito bem, então a calistenia, a gente pode dizer que é uma forma, uma versão da ginástica, né? Ela faz parte dentro da categoria das ginásticas, porque é um conjunto de exercícios que vão trabalhar o aprimoramento do seu corpo, visando o aumento da força, da musculatura, da sua resistência, da sua aptidão física como um todo. Então a calistenia, são exemplos de exercício, né, dessa forma de ginástica, flexões de braço ou push-ups, como são os termos usados para quem pratica esse exercício, barra fixa ou pull-ups, agachamentos livres, pistol squats, que também são alguns tipos de agachamentos, muscle up, né, outro tipo de exercício também de levantamento de peso, front lever e back lever, bandeira humana e prancha. Então todos esses daí são exercícios ginásticos que você realiza com o seu próprio peso. Por exemplo, trabalho de flexão de braço, flexão na barra, tudo isso é calistenia também. Quais são os benefícios de quem pratica a calistenia regularmente? Desenvolvimento da força muscular, melhora da resistência física, aumento da flexibilidade e mobilidade, melhora da coordenação motora e equilíbrio, queima de gordura e definição muscular, destaque para a versatilidade dos exercícios e sua eficácia na melhoria da aptidão física geral. Então, gente, a calistenia é um exercício muito democrático, digamos assim, porque pelo fato de ela não exigir que haja equipamentos ou lugares apropriados, você pode trabalhar esses exercícios até mesmo dentro da sua casa. Você pode praticar calistenia até mesmo dentro de casa. É muito simples. Até mesmo ambientes, não precisa ser ambientes urbanos. Se você mora numa zona rural, dá para fazer, tendo uma árvore, tendo alguma coisa, você pode muito bem improvisar, fazer os exercícios, certo? Então ele não demanda que haja equipamentos, aparelhos de musculação, halteres, não precisa nada disso, você pode improvisar muito bem. E até mesmo trabalhar sem uso de pesos, aparelhos e outros equipamentos. Então a calistenia ela é muito boa e muito adequada para diversas situações. Depois nós falamos sobre outro tema, que foi sobre o diabetes mellitus tipo 2. E aí nós aprendemos que a pessoa, quando está com o diagnóstico de diabetes, ela começa a apresentar os seguintes sintomas: fome frequente, sede constante, formigamento nos pés e nas mãos, vontade de urinar diversas vezes, infecções presentes na bexiga, rins, pele, infecções de pele, feridas que demoram para cicatrizar, visão embaçada. Então vejo que é um conjunto, né, uma síndrome metabólica. Então a diabetes ela bagunça tudo dentro do nosso corpo. Mas o que caracteriza o diabetes? Quando há uma taxa muito elevada de açúcar no nosso sangue. Isso é verificado por meio de exame de sangue. Então, quando você faz um exame em jejum e a sua glicose ela dá maior do que 126 miligramas por decilitro, então você está ali dentro da faixa de diabético, certo? Então você já é considerado um diabético. Então o diabetes mellitus é uma síndrome metabólica de origem múltipla, decorrente da falta de insulina ou da incapacidade ou também da falta de insulina de exercer adequadamente seus efeitos, caracterizando altas taxas de açúcar no sangue, que é chamado de hiperglicemia, tá, gente? Quando se ouve falar sobre que tem muito açúcar no sangue, então o termo para isso é hiperglicemia. Bom, aí então, quando a gente está com problemas, né, na produção de insulina, ou se a insulina é produzida pelo pâncreas de forma irregular, então, sendo assim,
a gente observa, né, a gente aprendeu que ela é responsável pela manutenção do metabolismo da quebra da glicose no nosso organismo, para permitir que tenhamos energia para manter o organismo em funcionamento. Certo? Então esse é o trabalho da insulina e é por isso que ela é tão importante. E a falta dela ou a ineficácia dela acaba resultando nesse aumento da quantidade de açúcar no nosso sangue, que faz a gente ter diversos problemas, chamado diabetes. Outro fator também associado com as doenças hipocinéticas, com a falta de exercícios físicos e má alimentação, é a hipertensão arterial sistêmica, a RAS. Nós aprendemos que a hipertensão arterial, também conhecida como pressão alta, é uma doença decorrente do endurecimento das paredes das artérias, prejudicando os vasos sanguíneos, o coração, cérebro, olhos, rins. Ocorre quando a medida da pressão arterial se mantém frequentemente acima de 140 por 90 milímetros de mercúrio. Certo, gente? Então, a gente aprendeu aí que a hipertensão arterial é aquilo que comumente as pessoas chamam de pressão alta. Quando alguém pergunta de você, o senhor tem pressão alta? E aí você responde sim, é porque já houve um diagnóstico ali, né? Você já passou por um médico e ele diagnosticou que você está com hipertensão, certo? Então a pressão alta é o quê? É essa pressão que acontece no interior das nossas artérias. Eu expliquei para vocês que quando o coração bombeia o sangue, ele bombeia com bastante força, que empurra um jato de sangue com bastante velocidade, né? Aquele jato de bastante sangue, assim, bastante quantidade, um volume sistólico, né, que se chama, que ele ejeta do coração, ele passa pelas artérias, provocando assim uma força interna de dentro para fora, né, que causa a extensão, né, da parede das artérias. E ela tem essa propriedade, é a característica dela mesmo de estender e depois ela contrai, seguindo o fluxo, né, do sangue. Então ela ajuda também nesse fluxo, contraindo as suas paredes, fazendo com que o sangue continue sendo empurrado para todas as direções do nosso corpo. Porém, com o passar do tempo, com o avanço da nossa idade, essa capacidade elástica das artérias ela vai diminuindo e as paredes vão se enrijecendo. E ela não consegue mais distender quando o sangue passa, gerando assim uma pressão muito grande lá dentro, certo? E aí é que surge então o problema da pressão alta. Acontece que nem sempre a idade é o fator que ocasiona o surgimento da pressão alta. Às vezes você também, por meio do histórico familiar, por meio de outros fatores, né, que podem influenciar no surgimento da RAS, como fumo, consumo de bebidas alcoólicas, obesidade, né, que é aquela gordura excessiva no corpo, estresse, quem vive aí num ambiente de trabalho muito estressante, ou até mesmo um ambiente doméstico, a sua casa, você não tem paz, vive estressado, né? Grande consumo de sal, de alimentos com sódio, níveis altos de colesterol, quem come aí muita besteira, muita fritura, ou também aquela carne de churrasco cheia de gordura, né? Acaba consumindo isso, e principalmente falta de atividade física, então está sujeito a esses males aí chamado hipertensão arterial. E como é que você sabe se você está na faixa da hipertensão arterial? Quando você faz lá a medição, vai lá no posto de saúde, coloca lá o aparelhinho para medir a sua pressão, e aí lá no final ele mede para você 140 por 90 milímetros de mercúrio, mmHg. Você está já no limite da pressão alta, e aí você é considerado hipertenso. Abaixo disso,
você ainda não é considerado, mas quanto mais próximo desse limite aí, 140/90 ou 14/9, como costumo dizer, então você precisa ficar de olhos abertos e tomar cuidado com os seus hábitos de saúde, tá bom, gente? Então esses foram os principais tópicos aí trabalhados comigo nas nossas aulas dessa unidade e eu agradeço muito a atenção de todos.